Meninas? Oi, gente. Então, nosso tema de hoje, como a gente mandou nos recados, nos grupos, vai ser sobre a disforia de gênero, sobre o olhar pediátrico. Então, a gente vai abordar o impacto no desenvolvimento emocional e social da criança e do adolescente que não encontram um ambiente seguro ou aberto para falar ou para ouvir sobre a sexualidade. A gente também vai discutir como a consulta de rotina no pediatra permite reconhecer um quadro de disforia de gênero, como a gente consegue estabelecer o diálogo e como orientar as crianças, os adolescentes e também a família sobre as novas descobertas sobre a sexualidade. E a gente também vai descobrir um pouquinho mais sobre como trazer a multidisciplinaridade para o contexto da consulta ao pediatra. Então, hoje para a nossa reunião, nós contamos com a presença da Juliana Chiesar Cordoni, e mais uma vez a gente queria parabenizar pelo Dia do Psicólogo, que é hoje. E a Juliana ela é psicóloga clínica, mestre e doutora em Ciências da Saúde e coordenadora do Centro de Psicologia do Instituto de Pediatria da FMABC. Nós também contamos com a presença da Bruna Kazak, que é a nossa querida former, Laura, e ela é pediatra pela FMABC e atualmente é R4 de neuropediatria. É uma honra e um prazer receber vocês na nossa reunião. Tinha pedido um tempo, a Ju que vai começar a apresentação, mas eu pedi só licença para ela para agradecer antes vocês, só para a gente não quebrar. Eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar dividindo essa aula com a Ju, é uma coisa que eu nunca nem falei para ela, mas eu tive uma dúvida importante do que eu faria na minha vida no internato, vocês vão ver que isso sempre acontece. E daí eu vi uma aula da Ju de adolescência e eu falei, cala a boca, é isso mesmo que você quer, para de ser louca. Segue aí, que é isso que você quer, sim. E então é uma grande honra falar, e eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de ter, conseguir conversar com vocês de uma visão, de uma abordagem multi. Vocês vão ver que isso é mais do que essencial nesse caso. Então é muito mais enriquecedor que vocês possam ter essa visão também, tá? E aí eu queria agradecer muito, né, a Alex, a Mi e a Mari pelo convite. A Alexia Filhote, né, eu era ela no passado, Comitê de Saúde Reprodutiva incluindo HIV e AIDS, e é sempre uma honra. Para quem não me conhece, é o 9º ano que eu estou filiada na IF, então eu realmente acredito nesse órgão, acredito na possibilidade de sermos pessoas melhores através disso tudo, de sermos médicos diferenciados, né, quem é médico, enfim, e quem todas as profissões, e de olhar para esse paciente de uma forma diferente. E é isso que a gente quer conversar com vocês hoje, assim, ver essas pessoas de uma forma humanizada, e não só como números, não só como uma hipótese diagnóstica. Assim. Então, eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Beleza? É isso. Vamos lá. Bom, eu também não tenho palavras. Que presente ouvir a Bruna falando um pouquinho do quanto eu contribuí. Então, exatamente nesse dia, agradeço a vocês pelo convite, pelo carinho. Essa troca, ela é fantástica, extremamente importante, não só para o paciente que nós vamos atender, mas para nós, profissionais. Então, muito obrigada a vocês, e eu espero que vocês possam, e essa aula possa contribuir um pouquinho. A gente vai entrar nesse campo interno tão complexo e, ao mesmo tempo, entender esse espaço externo. Então, dentro da área da psicologia, nesse sentido, esse olhar mais cuidadoso, mais observador, o saber ouvir, a conexão. Então, eu espero que nesse momento nós possamos nos conectar para falar de um assunto mesmo tão importante e que precisamos mesmo de toda a atenção. Obrigada a vocês pelo convite novamente. E a gente vai começar então com um vídeo para entrar um pouco nesse tema, certo? Vocês estão com o link? Eu mandei o link aqui no chat, gente. Vocês abrem? Eu abro? Como que vocês preferem? Vocês podem abrir o link? Como que a gente faz? Ô, Rafa, você é mais tecnológico que a gente, vai. A gente pode tentar abrir.
mas se quiser colocar no apresentar agora, já vai aparecer aqui na nossa tela também. Aí se por acaso estiver travando, aí o pessoal acessa pelo link. Você consegue compartilhar aqui embaixo? Na faixa branca, no final da tela, tem o apresentar agora. Isso, já estamos vendo. Aí você pode entrar no vídeo que vai estar todo mundo vendo. Vocês estão ouvindo o som? Vocês estão Acho que tá um ouvindo? pouquinho baixo só, mas dá para ouvir bem no fundo.
Muito bom. Vou começar então um pouquinho a aula com esse gancho deste filme, desse vídeo extremamente emocionante, importante. A gente vai entendendo ali o quanto que é necessário o encaixe, né? E esse respaldo mesmo. Deixa eu entrar aqui. Vou abrir a aula com vocês, então. Opa! Vocês estão vendo? Sim, dá pra ver. Então tá bom. Bom, posso começar então, aí depois a gente abre para perguntas e conversa um pouquinho sobre esse vídeo, pode ser? Ô, Ju, só não tá em tela cheia. Eu vou abrir agora. Tá. Pronto? Então tá bom. Um tema tão importante que precisamos discuti-lo, precisamos nos atualizarmos, porque realmente o que a gente pôde perceber no filme, então esse é um dos pontos, o quanto a gente precisa de suporte, o quanto a gente precisa de laços, e o quanto que é difícil ali não se encaixar. Existe uma necessidade sempre de adaptação, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como eu comentei com vocês, eu do campo da psicologia, então falar de qualquer que seja o aspecto, preciso entrar muito nesse campo interno, então o meio ao nosso redor e de que maneira isso tudo vem influenciando todos esses aspectos, esses ambientes que fazem parte, esses aspectos culturais, os valores que estão embutidos no nosso dia a dia, eles interferem.
na nossa personalidade. E todos nós temos uma. Então, uma personalidade que vai determinar os limites do sucesso e das realizações da vida. Então, um dos nossos patrimônios mais importantes. É a nossa personalidade ali que vai modelar as nossas experiências, os nossos papéis desempenhados. Ela pode tanto limitar como expandir as nossas escolhas e profissões, e claro, ela vai influenciar as nossas relações interpessoais. Então, quando eu falo muito sobre a importância da comunicação, você precisa se comunicar de forma adequada com o seu paciente, você precisa estabelecer o vínculo. Como que eu posso realmente ali saber ouvir, dialogar, informar, disciplinar? Então, primeiro precisa de uma comunicação, então, desse movimento intrapessoal. Então, quando eu passo a entrar em contato com o meu campo interno, com este campo, que muitas vezes ali está recheado de conteúdos não elaborados, de possíveis traumas vividos, eu consigo olhar o outro com uma sensibilidade muito maior. E a empatia, que todos falam a respeito. Então, olha, você precisa se colocar no lugar do outro. Nem sempre o que faz sentido para você faz sentido para aquela pessoa. A sua verdade nem sempre condiz com os verdadeiros fatos, e mesmo que você esteja certa, o outro talvez não esteja preparado para lhe ouvir nesse momento. Então, além da empatia, da atenção, e que envolve muito o tema da nossa aula, quando eu passo a estabelecer uma comunicação intrapessoal, entrar em contato com os meus medos, com as minhas angústias, com as minhas limitações, com os meus preconceitos, eu olho o outro de uma maneira diferente. E aí eu entendo, de fato, o significado da palavra respeito. Porque é fácil, muitas vezes, ali eu respeitar aquele que se posiciona de uma maneira parecida com a minha, que tem ideias ali que batem com as minhas, mas aquele que se movimenta de uma forma tão diferente, isso cabe, por exemplo, quando nós vamos estudar as estruturas perversas, por exemplo. O respeito, ele é importante sempre. Nós temos que sair desta cadeira, nós não somos juízes e nós não estamos aqui para determinar quem é bom e quem é mau. Nós estamos aqui para entender o que faz parte e o que não faz parte. Delinear os aspectos, então, por exemplo, da fase da infância, o momento onde a criança se comunica através do brincar, aonde quando ela ali está nas mais diferentes brincadeiras, ela está não só introjetando, compreendendo esse mundo ao redor dela, como ela também está projetando tudo aquilo que ela aprendeu e através do que foi lhe ensinado pelos adultos ao redor, uma fase tão importante. E a adolescência também. Essa fase onde a passagem entre a infância, então esse adolescente que briga pelo colinho, pela proteção ainda vinda desse campo subjetivo, dessa fase de criança, e aí, ao mesmo tempo, quero e discuto e tento ali os direitos como um adulto, mas nessa passagem de transição, como uma das etapas principais, nós temos a estruturação do sentimento aí de identidade, que é a consciência que o indivíduo tem dele mesmo e dele em relação ao mundo. Então, essa personalidade, desde ali de criança, que está sendo estruturada no momento da concepção, com fatores genéticos, e cada gravidez é única, a partir do nascimento, através das sensações como esponjinhas, então a fase da infância, onde a criança está construindo suas principais crenças e valores, nós temos que dar todo o suporte, toda a atenção para que ela possa se fortalecer, tenha autonomia, tenha iniciativa, tenha os recursos necessários para encarar o mundo ao redor. E ela vai determinar o nosso estado geral de saúde. Então, a saúde entendendo como esse campo psíquico, esse corpo que fala e que vai determinar também esses nossos movimentos externos. Então, a personalidade, ela tem diferentes influências, como eu comentei, os aspectos genéticos, ambientais. A família, ela é extremamente importante. Então, na infância, os adultos, a família é referência. Então, o que é ensinado a essa criança
ela absorve como verdade absoluta. Então, no momento ali que ela está brincando, essa brincadeira não é de menina, essa brincadeira não é de menino, menino não chora, isso está sendo absorvido. Então, o que de fato eu estou fazendo de errado? Eu não me encaixo. E aí, ela não consegue compreender os aspectos por trás. Ela entende que ela tem algo realmente ali de errado. Então, quando é dito à criança, você é burra, você é fresca, ela está entendendo, eu sou burra. E isso vai delinear essas crenças. Então, eu, dentro de uma abordagem cognitiva comportamental, essas crenças são construídas como verdades absolutas até 7, 8 anos de vida. Lá na frente, eu não quebro. Eu vou fortalecer o indivíduo num processo psicoterápico, então, dando subsídios para, através de uma autoanálise, autoconhecimento, ele possa se reconhecer, ele possa se entender, porque nada é mais angustiante do que você ficar à deriva, do que você ali estar num barquinho e simplesmente ficar nesse mar aberto, porque um dia esse mar pode estar calminho, um dia ele pode estar agitado, um dia o tempo muda e vem uma tempestade, que aí você faz exatamente o quê? Então, você precisa dos recursos, o remo e um suporte para este barco para encarar o dia a dia. Então, é isso que eu venho falando sempre, suporte. Então, na infância, eu falo que esse momento do suporte, quanto mais grosso, quanto mais firme, mais condições eu tenho para encarar o mundo, e isso vai determinar meu desenvolvimento, o processo de aprendizagem, os aspectos que envolvem a minha consciência. E esse campo interno que eu falo muito de crenças, mas que vocês escutam muito, que tenha essa correlação com o inconsciente. Então, esse campo que nós não temos acesso, mas ele governa, ele influencia os nossos movimentos, e o quanto que nós temos nesse campo conteúdos, desejos reprimidos, traumas vividos, e que a gente tem que ter muito cuidado ali para entrar em contato. Então, o processo psicoterápico, ele ajuda, então você vai com escuta cuidadosa, a escuta ali analítica, com todo o embasamento profissional, ajudando o paciente, o indivíduo a interpretar esses conteúdos, porque eles vêm mascarados, eles vêm em sonhos, eles vêm com atos falhos, eles vêm ali nos nossos pensamentos automáticos para entender todo esse processo. Então, a personalidade é esse conjunto. É esse conjunto de características, ela é complexa, ela é singular. Então, cada um nesse momento, então, a última vez que eu vi, nós tínhamos aí 50 participantes. Cada um nesse momento está percebendo, está introjetando, está interpretando a aula de uma maneira única, por conta de todas essas necessidades, por conta de todas essas experiências e dessa estruturação. Então, é um grande quebra-cabeça, que mesmo que eu ali faça um processo psicoterápico diário com o paciente, nós não vamos ir de encontro a todas as peças. Então, quando eu estou ali com o paciente, é importante eu entender que ele tem um nome, que ele tem uma idade, que ele tem vivências, experiências que são únicas, uma maneira ali de encarar o mundo. Então, hoje mesmo, discutindo um caso com os alunos do 5º ano, então nós estávamos ali comentando o quanto que 2 irmãs contaram as vivências ali do campo familiar de uma maneira muito diferente. E nós não estamos ali para ficar em busca de quem ali está falando a verdade ali é dela, é a maneira como ela percebeu. Então, não existe uma causa, a gente tem que encontrar os aspectos por trás de todos os incômodos e percepções e erros, por exemplo, de interpretação. Isso não resolve, isso sim. E aí, claro, que a maneira como nós construímos toda essa estruturação vai determinar o modo como encaramos o mundo. Então, hoje, nesse momento, até aproveitando, todos nós estamos vivendo a pandemia. Então, a pandemia que desencadeou mudanças intensas, mudanças comportamentais, mudanças na rotina de cada um, e aí, por conta desse campo desconhecido e um cenário
que a pandemia não só desencadeou efeitos, né, trouxe efeitos, trouxe consequências no aspecto da saúde, mas econômico, em alguns lugares políticos, como cada um se movimentou, é isso que eu vou observar principalmente dentro do campo da psicologia. Então, aqui, hoje, nós estamos para entender, então vocês vão ver que eu vou entrar um pouquinho em algumas definições. É necessário que eu tenha esse embasamento, é necessário que eu tenha o conhecimento, mas tão importante quanto a base teórica é como que eu vou ali me posicionar junto com o paciente, com a família, entendendo os diferentes meios que ele faz parte. Essa faz toda a diferença. Então, eu tenho inúmeras técnicas, eu conheço e tenho acesso a vários instrumentos, mas eu realmente preciso entender as características, o sofrimento, as estruturações, para entender quais dessas técnicas vai fazer sentido para o paciente. E vou além. Acho que só a escuta cuidadosa, ela já é ali um ponto, se não um dos mais importantes para o início da conversa, ele mostrar que eu estou aqui com você, mesmo que em 50, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, eu estou aqui com você. Faz toda a diferença. Eu não estou aqui para julgar o seu sofrimento, eu não estou aqui para colocar o que faz parte na minha vida, o que faz sentido para mim, mas como profissional, para lhe atender, para lhe acolher de acordo com o seu ritmo, de acordo com as suas necessidades. E entendendo a sexualidade, porque a sexualidade é um termo que se refere a um conjunto de fenômenos, então quando falamos de sexualidade, nós vamos além. A sexualidade é um aspecto central da nossa personalidade. Então, vamos falar de sexualidade. Sexualidade, Ju, a gente precisa falar ali na fase da infância? Claro! É importantíssimo, porque nesse momento que a criança está ali construindo suas principais crenças e valores, e a sexualidade que vem embutida, que está aqui dentro de nós, nesse campo, desde sempre, porque ela não está relacionada ao ato sexual, essa experiência nesse sentido, da vida ali, do sexo. Sexualidade envolve as relações, envolve os nossos movimentos, a forma como encaramos, a forma como nos comunicamos. Ela é múltipla, ela é variável, ela é parte integrante dos indivíduos. Então, com as suas sensações, com os seus conflitos, com os seus relacionamentos, então é algo que vai além. Então, e que é tão pouco discutida. Existem tantos tabus ainda, então principalmente entre os pais, principalmente no campo escolar, eu vejo que você tem ali muitas vezes no currículo. Então, outro dia nós estávamos conversando, o livrinho tem. Mas quem vai falar sobre o livrinho? Como vai falar sobre este livrinho? Eu entendo que faz toda a diferença. Então, precisamos ter, mas também profissionais capacitados para tal. Então, vamos falar sobre sexualidade? Para qual grupo você tem que mapear e você tem que entender que se você vai conversar, isso vai desencadear uma série de questionamentos, uma série de aspectos internos que vão ser projetados no externo e eu tenho que acolher. Então, eu tenho que ter disponibilidade interna. Com as crianças, sempre o lúdico, sempre nesse sentido, com a verdade e sempre indo de encontro com esse aspecto qualitativo da personalidade, do pensamento do indivíduo. Bom, e aí entrando um pouquinho na nossa aula, como eu comentei com vocês, tem algumas definições que são importantes, alguns significados, então, nossa aula é sobre disforia de gênero, então é importante entender do que se trata quando falamos de gênero. Então, essa autopercepção. Então, de que maneira eu me percebo ali em relação ao meu gênero. Então, é diferente do sexo. Ali tem todo um contexto que precisamos levar em consideração do meio externo, que vai desencadear essa identidade. Então, que essa experiência, o pertencer. Eu me sinto.
eu me movimento dessa maneira em relação ao gênero. Então, é uma experiência emocional, psíquica, social em relação ao gênero e que às vezes pode ali não corresponder ao sexo atribuído ao nascimento e que realmente desencadeia muito sofrimento e que precisa ter todo um acolhimento, exatamente pelos tabus, pelas ideias equivocadas, pela ideia de que ali realmente existe algo muito errado, de que essa pessoa ali tem alguma doença, tem alguma situação. Eu tenho um paciente, então, às vezes tem essa correlação com os aspectos religiosos, e aí essa pessoa que fica, aquilo que eu falei para vocês, sem suporte. Então, o que de fato eu tenho de errado? E a não conformidade de gênero, que é uma variação da norma cultural na expressão do gênero. Então, por exemplo, que nem eu estava começando ali o início. Então, brincadeiras, como assim vai dar boneca? Mas ele tem que ganhar carro. Então, desde o momento ali do nascimento, eu sempre falo isso. A gente vai vendo o quanto que nós temos influências, e essas influências nem sempre elas são adequadas e podem, sim, desencadear muitos prejuízos. Mas nós vemos, por exemplo, detalhes que fazem toda a diferença. Então, desde o quadrinho da maternidade, a maneira como nos referimos, a relação com o próprio corpo, né? Então, do menino com o seu corpo, da menina com o corpo. Então, você vai vendo a postura ali dos adultos ao redor. Então, tem todo esse contexto que precisa ser discutido. Então, a menina tem que mostrar mais feminilidade, as atividades. Então, por exemplo, na escola do meu filho, tem várias atividades, e na atividade ali, por exemplo, do futebol, tem muitas meninas que fazem parte, e aí quando se torna parte, claro, por que não poder jogar o futebol? Isso nem tem que ser discutido, nem questiona. Agora, o ruim é quando a criança percebe essas diferenças e aí ela vai apontar, e aí isso vai ser introjetado de alguma forma, esse campo adulto que entra, e aí ela vai reproduzir. Então, nem é questionado isso, porque as meninas ou os meninos, é um contexto ali que é natural, e é esse um dos pontos que eu quero deixar claro hoje. Precisa ser trabalhado, precisa ser conversado de maneira natural, que é parte desse processo. Cisgênero, então, eu quero que vocês entendam que a pessoa ali cuja identidade de gênero se identifica com seu sexo biológico, então aquele que é atribuído ao nascimento, e os transgêneros são pessoas que não se identificam com o gênero atribuídos a elas. Vocês imaginam o sofrimento? Então, o paciente que eu atendi ali na ibiatria, ele não tinha esse suporte familiar, e aí, numa situação específica, ele pegou o canivete e tentou ali cortar o próprio pênis. Então, assim, esse corpo não me pertence. Eu estou dentro, eu estou aprisionado, quem de fato eu sou. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Eu estou completamente à deriva, e esse mar que assusta, esse mar que vem em ondas, eu não consigo lidar, porque nem quem eu sou e nem quem de repente eu gostaria de ser é aceitável. Então, sofrimento imenso, nós temos uma altíssima taxa aí, porcentagem de suicídio. E aí a gente precisa entender todos esses aspectos. E a orientação é a capacidade de cada pessoa ali de se relacionar afetivamente, emocionalmente com as pessoas ao seu redor. E aí pode ser com o mesmo gênero, com gênero opostos, e aí isso é importante nós entendermos. Então, falar dessa identidade sexual, dentro dessa identidade sexual, nós vamos ter a identidade de gênero, que é pertencer, que é se sentir. Eu já vi em alguns cursos até a correlação assim, a sua alma. É como eu me sinto, é como eu me percebo. Você tem vários papéis que você desempenha em sociedade, então esses papéis que são desencadeados ali por essa influência interna, e esse meio externo, e a maneira como você se relaciona com as pessoas e afetivamente com essas pessoas. Então, eu dou aula para outros cursos e
falamos da sexualidade, eu fico ainda, assim, eu falo exatamente isso em aula, eu fico constrangida de ter ainda que ficar, professora, mas assim, o bissexual, o heterossexual, o homossexual, esses rótulos, parece que o quê? A gente precisa de respostas para entender algumas coisas, que na verdade é essa amplitude desse nosso campo interno. Então, dessa nossa complexidade. Nem sempre, na maioria das vezes, nós não temos respostas, mas aí precisamos de rótulos. Mas é isso, depois de tanto tempo agora, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de desejo. Quando eu tenho ali o paciente na minha frente, vocês sabem, principalmente na adolescência, eu quero entender o que está sendo saudável e o que não está sendo saudável. Esse é o ponto. Então, falando mais um pouquinho sobre as definições, quando a gente fala ali de homem trans, a gente entende que ali nós temos um indivíduo que nasceu com corpo biologicamente, então mulher, e que se transformou num homem. Então, um caso famoso é do Tammy Gretchen. Então, assim, e ele foi contando muito dessa vivência. A gente vai vendo que num primeiro momento não houve aceitação, e o quanto ele ali numa situação que, quem sou eu? Eu nem me reconheço. Eu nem consigo me enxergar. E aí nós pudemos acompanhar toda eu digo que esse florescer, né? Eu me descubro quem eu sou. E a mulher trans, então, nasceu com o corpo biológico, então, nascimento homem, e se tornou, então, hoje uma mulher trans, que aí nós temos casos também famosos, que vocês devem estar reconhecendo. E o travesti, que aí é uma linguagem um pouco mais leiga, mas é uma expressão de gênero que difere daquela, então, que foi designada a pessoa no nascimento. Então, ela vai se manifestar, então, pessoas designadas do sexo masculino, mas que objetivam a construção do feminino, podendo incluir ou não procedimentos estéticos, e nós sabemos o quanto que eles sofrem preconceitos. E aí, pessoal, aproveitando, são esses reforços, essa falta de oportunidade, esses rótulos que fecham o canal de comunicação, e aí acabam que não tendo as oportunidades, acabam que não tendo ali esse acolhimento, esses laços, então esse olhar de que você não pertence, você não merece, e isso de alguma forma, em algum momento, isso e entra dentro do indivíduo e se torna a regra. Drag Queen, então, personagens criados para fins artísticos, então, se vestindo e se portando de uma forma estilizada, com expressão de gênero feminino ou masculino exagerado, e aí nós temos, até me fugiu o nome, depois vocês me lembram, e o crossdressing, então, que é o ato de possuir a expressão de gênero, roupas e acessórios que vêm associados ao gênero oposto por diferentes motivos, experiências, vivências profissionais, gratificação sexual. Então, a gente vai entendendo, é aquele que se veste. O gênero fluido não tem uma identidade fixa, ele transita entre os gêneros. Tomboy, então, essa menina que apresenta características e comportamentos tipicamente masculinos, que a gente fala muito, é a moleca, é a que gosta de subir em árvore, é a que gosta de jogar futebol, é a que gosta dos brinquedos de menino, no Natal ela ali prefere os brinquedos, e aí sendo utilizado esse termo. E o não binário, que vem sendo aí cada vez mais conhecido, que são esses indivíduos que não se limitam às categorias masculino e feminino, indivíduos que estão entre os sexos, e aí eles apresentam muitas vezes essas duas combinações. Então, até numa das aulas que nós participamos, que foi o doutor Augusto, convidado, ele estava contando um paciente, então, que ele vinha ali para o consultório com o cabelo, com a barba, com o batom, então você vai vendo esse não binário, que são essas características de ambos, não necessariamente transgêneros ou transexuais, ok? Tem
alguns termos que são importantes, então isso eu fui me aprofundando principalmente nas atualizações aí científicas, com a participação do Dr. Michael, que também tem toda a especialidade, e que é importante ali com o paciente nós entendermos esses termos, porque é necessário entrar um pouquinho. Então, ali, quando eu falo que a gente atende adolescente, aí eu volto, né? Eu vou entrando muito nesse campo, eles vão se comunicar comigo dessa maneira. Isso não significa que eu tenha ali que me portar como adolescente, não é isso. E aqui o que eu estou querendo dizer? Ele vem para ser acolhido, ele quer se sentir pertencente. E à medida que nós vamos ali nos disponibilizar, que eu digo assim, eu estou aqui para lhe atender, eu preciso me aprofundar, eu preciso de fato entrar nesse campo. E agora, isso é sempre importante, isso é algo que vem sendo falado em todas as aulas, então, que com a nova edição do CID, então, de 1º de janeiro de 2022, a transexualidade, ela deixa de ser relacionada a pertencer aos transtornos de identidade de gênero e passa a ser entendida como condições relacionadas à saúde sexual. Então, assim, a gente tem aí uma escadaria imensa pela frente. Mas imensa, mas eu entendo que a gente precisa valorizar cada degrauzinho. Essa aula hoje é um degrauzinho, então tudo isso faz parte. Então, à medida que a gente tem essa possibilidade de discutir, de conversar, de sentar para falar sobre isso, e até foi algo que também discutimos em uma das aulas, então, assim, eu espero que chegue um momento em que realmente, foi até a fala da doutora Augusta, que a gente fale sobre isso, mas com muita mais naturalidade, com muito mais entendimento, que é isso que quebra o preconceito, que é isso que quebra as ideias equivocadas e que é isso que ajuda para que realmente se tenha um laço, a conexão. No DSM-5, então, define a condição da disforia de gênero como um desconforto, sofrimento causados pela incongruência entre o gênero atribuído ao nascimento e o gênero experimentado pelo indivíduo. E aqui eu coloquei para vocês, eu não vou nem entrar em todos os pontos, mas que, assim, é sempre importante nós termos esse norte. Então, aquilo que eu falei, como o embasamento teórico, ele é muito necessário. Então, eu preciso entender que eu não saio dando diagnósticos. Então, hoje a aula é muito direcionada a esse olhar do pediatra, como acolher, como orientar as famílias. Então, assim, eu tenho que ter base. E, ao mesmo tempo, entender que ali nós temos uma criança e que está projetando nesse meio esse campo e que a gente precisa acolhê-lo e lidar com muita naturalidade, principalmente aspectos da sexualidade. Então, não tem que entender que nada em absoluto está de errado com ela. Mas é importante que vocês tenham todos esses critérios. Então, desde a disforia de gênero em crianças, desde a disforia de gênero aí para adolescentes e adultos. Sempre nós compreendemos que os aspectos são multifatoriais, exatamente por conta disso que eu fico muito aflita, porque fica, será que é porque a mãe? Será que é por conta do pai? Ai, eu acho que é porque a avó? Ai, não, eu acho que essa criança... Então, assim, fica buscando causas, quando... é desde o momento ali da concepção, é desde o momento ali onde o indivíduo, ele começa a ser moldado. E aí, que quando a gente pensa ali em causas, a gente fica pensando ali o que tem de problema. Nós temos que entender os fatores que estão ali, moldando, que estão influenciando esse indivíduo, e a gente vai ter a luzinha amarela ou a luzinha vermelha quando esse indivíduo estiver em sofrimento. Ele com ele mesmo, fisicamente, emocionalmente, consequentemente, socialmente, ok? Mas nós temos vários aspectos, então, desde os fatores genéticos, hormonais, sociais, psíquicos, relacionais, então, tudo isso que vocês vão ver mais à frente. Então, essa identidade de gênero, ela precisa ser atendida e observada de uma forma
nesse sentido, é a identidade, está aqui dentro. Então, essa história de opção, a escolha, é o que quer, o outro que fez, não é bem assim. Então, o caso que a gente entende ali, o primeiro estudo na identidade de gênero, que o menino teve o seu órgão mutilado e foi criado ali para ser menina. E aí, chegando ali na fase da adolescência, ele entende que ele tem ali a sua identidade de gênero no campo masculino. Então, assim, nós temos vários aspectos que precisamos levar em consideração. Então, esse cuidado na busca de respostas para não simplificar e para não... o 2 mais 2 igual a 4 é só na matemática. E é impossível prever quais crianças com não conformidade de gênero irão persistir essa questão com a adolescência, então por isso que a gente tem que ali ter todo o cuidado, é uma projeção, ela está brincando, ela está vivendo, ela está bem, como é que está indo? Então você vai acompanhando tudo isso e os estudos mostram que a grande maioria, 85%, voltam a ficar satisfeitas ali com o seu sexo, então assim, com a não conformidade de gênero, voltam a ficar satisfeitas com o seu sexo. Então, biológico, próximo aí da adolescência. Então, observar cada caso sempre como único. Então, aquilo que eu falei, a base científica, sempre estudar, e eu falo sempre que, assim, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu tenho que estudar. E às vezes eu entro numa dessas que quando eu vejo eu estou inscrita em tanto congresso, em tanto curso que nem eu dou conta. Porque é nesse campo da psicologia, quanto mais eu vou a fundo, mais eu percebo que esse campo é imenso demais. E sempre percebendo todos esses aspectos. Então, como se manifesta, então, criança vai ali, as preferências por brinquedos, por jogos, por roupas, ligadas culturalmente ao outro sexo. Essa questão nos adolescentes em conformidade com o sexo biológico, evidenciado com mudanças corporais na puberdade, começam a desencadear várias questões psicossociais, muita ansiedade, e aí o paciente que eu comentei com vocês, então nós temos uma alta taxa de quadro aí de suicídio, de taxa de suicídio, as autolesões deliberadas, que então esse sofrimento que eu não dou conta, então eu transfiro essa dor emocional para essa dor física, muitos se isolam, então assim, eu me fecho no casulo, eu não dou conta, estão dizendo que realmente, então assim, eu não faço parte, como que eu posso? Desencadeiam transtornos de humor, transtornos de personalidade, o uso do álcool, ele vem muitas vezes como essa válvula de escape, e não só, que essa sominha, esse mundo, essa fuga nas drogas ilícitas, e outros mecanismos, mas assim, para que eu possa me sentir e ter essas válvulas, e que não são adequadas, por conta dessa rejeição, por conta dessa discriminação que vem principalmente, às vezes, dentro do campo familiar. Então, se aqueles que exercem função materna, exercem função paterna, são os que não me aceitam, realmente eu devo ter algo de errado. E é sempre a importância aí, essas mãozinhas que a gente vai pensando no quanto é necessário essa equipe multidisciplinar, então dá todo esse suporte, dá todo esse cuidado, levando em consideração sempre o indivíduo em relação às suas vivências, para que ele possa ter os recursos para ir de encontro à sua felicidade. Aí eu falo que é isso, a felicidade ela não vem como uma porta que se abre e a felicidade plena. É eu me fortalecer para que eu possa ter os subsídios para encarar uma porta de cada vez. Então, com relação a esse tema, eu vejo que é isso, é olhar para o indivíduo nas mais diferentes faixas etárias e acolhê-lo, sempre ali entendendo o que é adequado, o que é importante, o que é necessário, mas ele é único e ele precisa ser respeitado, e ele precisa de todo o suporte dos laços, da conexão. Bom, acho que minha parte era mais ou menos isso. Acho que agora entra a parte da Bruna, né? A parte médica. A gente só vai trocar para conseguir mudar os slides, né, Ju? Porque aí você fica mais à vontade para trocar.
Gente, foi escurecendo, eu tô no escuro aqui. Deixa eu acender a luz. Vocês estão vendo, pessoal? Estamos sim. Sim. Ai, gente, é muito ruim não ver vocês. Perde a noção, né? Eu tava aqui olhando, nossa, mas espera um pouquinho, tô vendo o horário. Você não sabe onde você tá e você começa a falar, ainda mas eu, né? Falar, ai, meu Deus. Ah, eles sabem que eu também, Ju, mas vou tentar. Bom, é difícil falar depois da Ju, né, que é excepcional, mas eu vou falar um pouquinho para vocês dessa parte mais médica. Eu sou pediatra, né? Eu queria que vocês entendessem uma coisa essencial que a Ju falou aqui na apresentação dela, é a equipe multidisciplinar, tá? Então, o médico tem uma tendência a achar que ele é uma grande parte do multidisciplinar, mas a gente tem que ter noção de que a gente é só uma parte do multidisciplinar. Meu cachorro, gente, desculpa, ele está se comunicando com o mundo. Existem duas situações que eu queria falar com vocês sobre essa parte médica. Uma delas é que, nesse momento, a gente vai ter a menor ênfase, tá? Inclusive, repetindo aqui, Dr. Michael Miranda é um grande exemplo para mim, ele foi meu R+, e agora ele está se especializando para trabalhar com isso, de fato. Então, assim, se um dia vocês quiserem mais essa parte aqui, ó, vocês conversam com ele, tá bom? Mas seria parte do médico como parte da equipe multidisciplinar para o segmento de um paciente, tanto para fazer o diagnóstico, quanto dele já diagnosticado. Então, divide-se na parte do tratamento hormonal, que seria primeiramente a supressão puberal, e depois uma hormonioterapia para reafirmação da identidade de gênero. E isso é recomendado que seja feito por endocrinologista com experiência na área, ou, enfim, um médico com experiência na área. E a parte sexual, esse slide foi de uma aula dele mesmo, do Dr. Michael, e eu peguei porque eu acho muito legal, é uma curiosidade que a gente tem, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha aí na cirurgia de resignação. Mas além disso, desculpa, esqueci da parte, os cuidados ao longo da vida. Então, esses pacientes, a gente tem que pensar que eles vão ser inseridos, esses pacientes vão ser diagnosticados e acompanhados por um grupo muito específico de pessoas, né? Existem 11 centros no Brasil hoje que são especializados em pacientes transgênero. Bruno. Bru, deixa eu te falar, você tá passando a aula? Porque não tá em... Não tá? Não. Agora tá. E ela não tá em tela cheia. Ainda não? Não? Ainda não, Bru. Ai, sempre me acontece essas coisas. Ali, ó, na garrafinha, sei lá o que é isso. Então, pra mim, tá a tela cheia. Peraí. Aguardem um segundo. Chururu. Ô, Rafa, tecnológico, ajuda aí. Você fez tudo certo já. E por que não vai? Aperta F5. Apertei. Ela tá apertando lá, mas não tá indo. Ai, meu Deus. Ô, Bru, tenta ir por aí mesmo, se por acaso não der, não tem problema. Por aí o quê? Vai naquele slide que você tava. Acho que, ó, assim a gente tá vendo. Então tá bom. Vocês acham muito ruim, pessoal? Não. Dá pra Então vai ver? assim mesmo? Alguém se manifesta aí? Pra mim tá bom. Não sei o que o pessoal acha. Aqui tá bom também. Vamos assim, então. Então, só pra gente retomar, desculpa aí, pessoal, sou muito tecnológica, é a idade. O que eu estava dizendo? Então, existem 11 centros especializados em pacientes transgênero no Brasil. E isso, com certeza, não comporta todos os cuidados que essas pessoas vão precisar. E a gente tem que ter consciência de que esses pacientes, no fim das contas, vão ser jogados no SUS, né? E a maioria dos médicos não tem a menor noção do que fazer. Por exemplo, um homem trans que não fez uma esterectomia total, que ainda tem útero, ainda tem ovário, ele tem que ir numa ginecologista.
Então, você imagina a sensação de ele ir um homem ir numa ginecologista, né? Então, esses são cuidados que a gente tem que ter, que a gente, enquanto médico, independente da especialidade que a gente escolher, a gente tem que ter essa noção desses cuidados e essa noção de tudo que está acontecendo. Uma coisa que eu vi bastante, assim, simplificando, o termo disforia seria o contrário de euforia. Então, disforia, muito simplificando, né? Seria, de fato, um desespero, uma sensação de menos-valia, uma rejeição, de fato, com o corpo, com o gênero, ou com alguma parte específica do corpo. Ah, eu sou gorda e eu tenho disforia em relação à minha barriga. Isso é possível? É. Então, disforia é alguma rejeição importante que você tenha em relação a algo. E aí, nesse caso, a gente está falando da disforia de gênero, que é uma sensação, geralmente, que é muito descrita, é assim, eu li bastante várias coisas teóricas, li um material que o Dr. Michael me enviou, e eu assisti muitos vídeos do YouTube, porque eu queria ver pessoas falando, pessoas que passam por isso, de fato, falando qual é a vivência delas. E vocês precisam entender o tamanho do desespero que eles vivem, que é acordar, nascer e se perceber num corpo, tudo que a Ju falou, e você se perceber num corpo que está errado. Não era para você estar lá. Eles têm muito esse sentimento, eles descrevem isso muitas vezes. Eu nasci com o corpo errado, eu sou a pessoa que estou num corpo errado. E aí, vem a segunda parte, que é a que eu queria conversar mais com vocês, de a gente ter essa percepção, de a gente ter esse cuidado. Então, a outra situação, então, é quando nós somos a porta de entrada desse paciente na equipe multi, que é o que acontece normalmente, né? Por quê? O brasileiro, ele não tem a cultura do preventivo, ele tem a cultura do curativo, né? Então, a maioria das pessoas não procura um médico, procura quando é idoso, né, para se cuidar, mas, no geral, as pessoas não procuram um médico para fazer um segmento linear, eles vão no médico quando eles estão doentes. Uma exceção que costuma acontecer a isso, um pouco, seria a puericultura, que é o cuidado da criança, tá? Então, é comum que a gente... É comum não, mas é possível que a gente, enquanto na posição de pediatra, observe essas situações que tem que acender a luzinha amarela e a vermelha, como a Ju falou, para a gente pensar que algo está acontecendo, né? E a puericultura também possibilita essa aproximação com o paciente, com a realidade desse paciente, com a família, tá? E aí, para conversar sobre isso, eu queria mostrar para vocês uma coisa que todos vocês médicos farão na formatura de vocês, que é o juramento de Hipócrates, que a gente fala todo emocionado, bonito, maquiado, com cabelo arrumado, da formatura, e às vezes a gente não presta atenção no que a gente está falando. Não vou dizer que eu super concordo, tem umas partes aí que me incomodam um pouco, mas esse não é o tópico do momento, mas o que eu deixei em destaque é: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, isso é uma coisa que é importante, que a gente sempre se lembre. Você não está lá para tocar ficha, você não está lá para atender mais um paciente, você está lá tendo a possibilidade de fazer algo, e de fazer algo para o bem dessas pessoas, tá? E aí, para quem não sabe, né, a IF não sai de mim, esse é um lema que a gente leva muito na IF, que é mudar o mundo inteiro de alguém. E você pode ter essa possibilidade enquanto agente de saúde, seja médico, seja psicólogo, seja qual profissão que você for que esteja aí assistindo com a gente. E aí, em que sentido a gente pode mudar o mundo dessas pessoas? Quando você lê sobre transgênero, as coisas são absolutamente assustadoras. Então, a gente tem que a expectativa de vida do transgênero no Brasil, por exemplo, é de 35 anos, enquanto na população geral é de 75,5 anos. O Brasil, ó que orgulho, lidera o ranking mundial de assassinatos de transgênero. E isso, assim, disparado, é mais que o triplo do segundo lugar, que é o México. Se a gente considerar em números relativos, né, o tamanho da população, a gente seria o quarto lugar, perdendo para Honduras, Guiana e El Salvador. Em 2014, no Rio de Janeiro, um pai espancou até a morte uma criança de 8 anos com a justificativa de que ele estava tentando ensiná-lo a ser homem.
73% dos estudantes brasileiros que não se consideram cisgênero já foram agredidos na escola pelo menos uma vez. 82% dos transexuais acabam passando por uma evasão escolar precoce. E pelo menos 25 milhões, são pelo menos 25 milhões de trans no mundo. O Brasil dificilmente consegue fazer estudos populacionais, e aí supõe-se que seja em torno de 752 mil a 2,4 milhões. Então, a gente está falando de pessoas, super suscetíveis e de problemas que começam em casa. Então, a gente, de fato, pode fazer algumas coisas por essa família, tá? Só alguns dados, a Ju super falou de todo o desenvolvimento, mas só para vocês terem um pouquinho de noção, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas daí com 18 anos ele virou trans. Ai, mas daí não era assim, foi tudo bem, e aí depois acabou virando. E a gente precisa ter noção que essa questão da sexualidade, as pessoas têm muita dificuldade de entender que sexualidade não é sexo, não é o ato sexual, né? E que, enfim, todo o rolo que as pessoas fazem com transgênero, cisgênero e orientação sexual, que a Ju já falou um pouquinho com vocês. Mas para a gente ter um pouquinho de noção de idade, de como se desenvolve nas crianças. Então, as crianças, entre 6 e 9 meses, eles já conseguem, disse que eles já conseguem diferenciar, por exemplo, qual é a voz do pai e qual é a voz da mãe. Tá? Não necessariamente pai e mãe, mas identificar uma voz e uma face masculina e uma feminina. Com 12 meses, eles associam vozes masculinas e femininas a determinados objetos tidos como típicos de cada gênero. Então, eles conseguem pegar o brinquedinho e colocar ele na função de papai e a outro na função de mamãe, por exemplo. Crianças de 17 a 21 meses de vida têm a habilidade de se identificar como menino e menina e apresentam brincadeiras relacionadas ao gênero. E daí aqui que começa tanto algumas caracterizações que os pais podem ficar confusos, e começa aquela enxurrada de palhaçada de um menino jamais pode brincar de boneca, porque ele vai virar viado, ou ele vai ser menininha, ou aquelas coisas mil que a gente ouve, que são muito tristes. A identidade de gênero, então você se entender como daquele gênero, tem início entre os 2 a 3 anos de idade. A gente vê muito nesses vídeos, enfim, uma descrição bem importante de quando eu aprendi a falar, a primeira coisa que eu gritei foi eu sou um menino, ou eu sou uma menina. Então, a gente vê que essas coisas começam muito cedo na infância. Entre 6 e 7 anos, a criança tem consciência de que seu gênero permanecerá o mesmo. Então, existe, por exemplo, descrição de assim, uma menina trans que nasceu com sexo designado biológico masculino, e falar assim, que eu falei? Menina trans, né? Mamãe, quando o meu pipi vai cair para eu ficar igual a você? Né? Essas noções que eles ainda... Daí eles começam a entender que vai permanecer o mesmo. E mais que isso, quando a gente chega na puberdade, é a fase de grande sofrimento. Todas são fases de sofrimento, mas é uma fase de sofrimento bem importante, porque começa a se desenvolver os caracteres sexuais secundários, e existe tanto uma sensação de pra valer, não vai ter jeito, né, a sensação, e vai ser mais difícil esconder do mundo como eu de fato me sinto, e eu tenho que me portar da maneira que a sociedade quer que eu me porte. Alguns estudos, muitos estudos têm sido feitos, e alguns estudos de neuroimagem mostram que adolescentes com incongruência de gênero possuem características estruturais e funcionais semelhantes, compatíveis com o sexo por eles desejado. Então, a gente tem uma ressonância nuclear magnética funcional aqui, que a gente vê uma ativação cerebral em relação enfim, alguma situação que a gente vê que de um homem transgênero e de um homem cisgênero seria semelhante, tá? Então, a gente vê que existe, de fato, uma alteração estrutural orgânica. Eu acabei até repetindo alguns dados da Ju só para a gente reforçar. Então, fica um pouco difícil, né, a gente saber, mas então, sempre que o menininho vestir o sapato e o salto alto da mãe, ele vai ser transgênero? Não, de jeito nenhum. Sempre que um menino parecer que está incomodado com o sexo dele, ele com certeza vai ser transgênero? Não, de jeito nenhum. Então, tem esses dados que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz,
e cerca de 85% das crianças que mostram alguma manifestação de desconforto em relação ao corpo antes da puberdade, 85% vão acabar se acreditando ser conformes com o gênero, com o sexo biológico mais tardiamente. E na adolescência também pode acontecer, mas é bem menos frequente, tá? E aí algumas manifestações que a gente vê, né? Então, algumas dicas, né? Preferências por roupas, brinquedos, jogos e brincadeiras culturalmente ligados a outro sexo. E é isso tudo eu já falei. Tá. Daí você fala, pô, mas então é difícil, né? Sim, é bem difícil, bem difícil. E é por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria é um documento bem legal, inclusive, que eles publicaram. Eles falam categoricamente, muitas vezes, que o pediatra não vai dar o diagnóstico. Então, poxa, então eu vou ver lá na consulta que o paciente tem algumas características e eu tenho que falar para o pai e para a mãe, ele é transgênero? Não, eu não tenho a capacidade de fazer isso, tá? Quem vai fazer isso é, de fato, uma equipe multidisciplinar, que é como a gente estava falando. Então, eu preciso que um psicólogo avalie, eu preciso que toda a equipe avalie para a gente, de fato, chegar a essa conclusão, tá? Então, o recomendado você achou que isso acontece, encaminha ele, de preferência, para um centro especializado. A gente tem no HC aqui em São Paulo, tá? Então, vamos lembrar do que a gente acabou de falar do juramento de Hipócrates, né? Então, nunca vou usar os meus conhecimentos para causar dano ou mal a alguém. Então, o que eu posso fazer? Então, né, que é o que a gente estava falando, que era o objetivo maior dessa reunião. Beleza, o que eu vou fazer então? Como é que eu vou saber, como é que eu vou ter uma chance de ter uma ideia se aquele é um transgênero ou se é uma criança brincando? Primeira coisa, que é um absurdo a gente ter que conversar, e a gente tem que conversar porque não é essa a nossa formação necessariamente, deveria ser, a gente tem que escutar nosso paciente, né? É a questão da empatia que a Ju falou, é a questão da escuta cuidadosa que a Ju falou bastante, que é eu ajoelhar e perguntar para o paciente o que está acontecendo. É muito comum, vou falar com o pai porque é mais rápido, entendeu? Pai, o que está acontecendo? Beleza, tá, então, né? E o menino tá ali, desse tamanhinho na cadeira, quase entrando lá embaixo, porque você tá falando ele o tempo todo, e ele não sabe como se posicionar, e o pai não quer mostrar também. Escuta o seu paciente, e não só quem tá em volta, não só os responsáveis, tá? Quando a Ju falou, de novo, a criança absorve tudo que é dito em volta dela. Então, se o pai falou na hora, também, se o moleque ficar brincando de bonequinha, ele vai ser um maricas, é sua responsabilidade, sim, desmistificar na frente do paciente para que ele entenda. Isso é uma coisa cultural. Ninguém escolhe ser transgênero, porque é muito mais difícil ser transgênero, e ninguém não tô conhecendo ainda uma marca que inventou uma boneca mágica, entendeu? Com raios transgenerificantes, que brincou ali com a boneca e virou transgênero. Então, isso não é verdade, desmistifique isso. Eu vim de azul de propósito, entendeu? Porque nem falar nada do rosa e azul. Então, aproveite o seu momento que você está com o seu paciente para dar informações, né? Tem duas meninas que estão comigo na residência agora, que elas são do Nordeste. E, inclusive, uma estava até vendo, acho que teve que sair. E a gente tem conversado muito sobre isso, sobre diversas coisas e da cultura do Nordeste, por exemplo. Então, uma delas é do interior do Nordeste e ela fala, lá não tem coisa que não existe, assim. Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, o pai fala muita coisa por ignorância mesmo, por não conhecer. Então, é importante que você, enquanto médico, fale, olha, não é assim, não é isso que vai causar, não é isso que vai causar um problema, tá? Então, seja consciente, sabe? Não faça as coisas só por fazer, só para livrar logo o paciente, passa o remédio e dá alta. Então, use esse momento que você tem para, de fato, fazer a diferença na vida. E fazer a diferença de verdade, porque a gente sabe que, já conversamos isso várias vezes em outras situações, que a gente tem a possibilidade de quebrar ciclos, né? Quando a gente é criança, a gente é colocado muito em caixinhas. Então, a menina tem que fazer isso, o corpo tem que ser assim, tem que se maquiar dessa forma, o cabelo tem que ser assim, blá, 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 blá. Então, se a gente sempre tem que se colocar em caixinhas, e se por algum motivo você não se encaixa nesse padrão,
é uma situação disfórica, é toda essa situação. E se ela acredita que é assim mesmo, ela vai reproduzir a mesma coisa com o filho dela, e a gente fica nesse padrão para todo sempre. Então, aproveite esse momento para mostrar que as coisas não são assim, que elas não precisam ser assim, tá? E aí, mas é uma fase ou não é uma fase, né? Uma coisa, desculpa, escrevi uma coisa aqui que é importante, cuidado com essas frases, né? Ah, não, fica tranquila, é só uma fase. Nem você, nem eu, nem a Ju temos certeza se é uma fase ou não é uma fase. A gente não sabe de jeito nenhum. A Ju, talvez, conversando mais com o paciente, consiga ter algumas dicas de se é uma fase ou não. Mas a gente não sabe, tá? O que se diz nos protocolos todos é que algumas coisas podem indicar que talvez não seja uma fase, tá? O ideal é que, na dúvida, você sempre encaminhe. Mas, nesses casos, você encaminha com certeza, tá? Então, a criança mostra sinais de sofrimento com gênero de nascença. Então, por exemplo, o caso que a Ju contou, que o menino passou por uma tentativa de automutilação do pênis, isso é uma grande chance de não ser uma fase. Ele, de fato, se incomoda com o sexo de nascença. Né? Então, essas tentativas de automutilação, por exemplo. Crianças que se escondem muito quando tem que se mostrar para o público com a roupa característica do sexo designado. Então, a menina trans, quando é pequena, que em casa, a mãe fala, nossa, mas em casa, quando tá brincando com a maquiagem, com a minha maquiagem, fica maluca, fica lá dançando, fica ótima, super sorridente. Aí, quando tem que sair na rua, como um menino, lógico, porque é um menino, fica desse jeito aí, parece bicho do mato. Porque ela não quer ser vista como menino, porque ela não é um menino, tá? Crescem odiando o próprio corpo e tem essa queixa frequente de estou preso no corpo errado, tá? Então, essas são algumas dicas. Retomando para ficar bem claro. Escute seu paciente, escute as queixas dos pais. Lembre-se que os pais estão passando por um momento de dificuldade também, tá? Não é fácil perceber que seu filho está fora daquele padrãozinho, porque os pais foram colocados nesse padrãozinho também, né? Então, escute com atenção. Você, parafraseando aí o que foi dito, você não é juiz, você não tá lá para determinar nada, tá? Então, para determinar o que é certo, o que é errado, quer dizer, algumas coisas você sabe que é bem errado. Por exemplo, agir preconceituosamente. Mas não que é uma escolha, que não é uma escolha do paciente, tá? Então, tenha isso em mente. E aí, mais do que antes da gente ser médico, nós somos seres humanos. E aí, o Michael me mandou isso também, que eu achei super legal, que foi produzido por esse Instagram, que é o Informa Trans. E é um documento rapidinho com 10 dicas que a gente vai ler para a gente não fazer besteira, porque vocês sabem muito bem que a partir do momento que a gente entra numa formação de saúde, somos formadores de opinião extremos e temos que parar de falar besteira, tá? Então, a primeira coisa que eles pedem, nunca fale para uma pessoa trans a seguinte frase: ai, você parece muito um homem, uma mulher, você engana bem, ou jura que você é trans. Gente, percebam, um homem trans, uma mulher trans, eles são homem e mulher, tá? Então, ai, você parece uma mulher. É mesmo que eu falar pra mim, ai, você parece uma mulher. Eu falo, que coisa, não? Que bom, né? Então, não faça isso, tá? Engana bem, pelo amor de Deus. Tá enganando, ninguém quer enganar ninguém. Ser trans não é uma opção, que a gente já conversou, né? Então, virar homem, virar mulher, são coisas que, né, ninguém vira, quem vira fica virando assim, entendeu? Não consegui pensar em nada que vira, para dar o exemplo, mas tudo bem. Elas simplesmente são assim, tá? E também tem essa questão de pessoas que não querem se encaixar na binaridade, que a Ju já conversou um pouco também. Daí, pessoas trans são pessoas, assim como todo mundo, né? Não são aliens, não são vampiros. São pessoas como outras quaisquer, tá? Então, ficar tratando também como seres de outro planeta, seres muito diferentes, também não é o que eles estão pedindo para viver, tá? Nunca pergunte o nome de registro da pessoa. Isso é uma coisa idiota, mas que a gente tem que dizer. E isso é uma coisa que, assim, eu sei que é uma dúvida que talvez esteja na cabeça de vocês e que talvez levante, que é, poxa, mas e aí, quando eu chamar pelo prontuário, vai ser o nome de registro, né? Uma coisa que é legal, a gente tem isso barra um pouco,
né, na hora da consulta, no SUS principalmente, porque, enfim, é o documento que está ali, é o documento que vem para a gente às vezes nem sabe, mas entrou na sala, você viu, você identificou que é essa situação, pergunta o nome dele, como é seu nome, como é para eu te chamar, e passa a tratar a pessoa dessa forma, tá? Perguntar como uma pessoa faz sexo, enfim, isso é um absurdo, uma invasão de privacidade absurda, mas que as pessoas sempre fazem, né? Quando é gay, pergunta quem é o ativo, quem é o passivo. Quando é mulher, quais posições que vocês fazem. Isso é uma barbaridade, né, gente? Lembrando que não é pra gente esquecer de jeito nenhum que transgênero e cisgênero, identidade de gênero, não tem nada a ver com orientação sexual, tá? Não confundam isso, pelo amor de Deus. Uma pessoa que opta, quem é transgênero tem que ter disforia pelo órgão sexual? Não. Ele tem disforia, quer dizer, ele pode nem ter disforia, na verdade, né? Mas ele pode ter disforia pela situação em que ele tem que se encaixar na sociedade e pelo papel que ele tem que desempenhar socialmente, tá? Então, não é porque ele não quer retirar o pênis, ou não quer ter uma neovagina, ou não quer colocar uma prótese peniana, isso não faz dele mais ou menos trans, tá? É só isso mesmo. E aí a questão do banheiro, e uma das coisas que eu vi muito no banheiro, dessa questão do banheiro, que me deixou bem chocada é assim, muitos transgêneros acabam desenvolvendo situações de infecção urinária frequente, recorrente, ou até situações de incontinência urinária no futuro, porque chegam a ficar 10 horas sem fazer xixi, porque eles não têm coragem de entrar nem no banheiro feminino, nem no banheiro masculino. E olha o que a gente tá falando, sabe? Pelo amor de Deus. Outra coisa é que as pessoas trans são muito fetichizadas, né? São muito objetos sexuais, assim, para as pessoas. Eu sempre tive curiosidade de ter relação sexual com um transgênero. Por que eu trouxe tudo isso, assim? Porque eu acho que a gente tem que ter muita consciência do que a gente está fazendo, do que é o nosso papel, e de que quando uma pessoa dessa chega no nosso consultório, desculpa pelo pessoa dessa, vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando eles chegam no nosso consultório, a gente tem que ter esse background de quanto sofrimento existe nessa situação, sabe? De quanto a gente pode ajudar na mudança desse estereótipo, de quanto a gente pode fazer essa diferença de fato, tá? Eu falar não é meu local de fala, então eu trouxe alguns canais do YouTube que eu assisti, que são legais, para vocês verem mesmo o que eles têm a dizer. Trouxe também aqui as dicas culturais que o Dr. Michael também trouxe, que são vários filmes e séries, tá? Programa de TV sobre o assunto, para a gente poder entender um pouco mais como as coisas acontecem e falar com um pouco mais de propriedade. Tá bom? Falei bastante, eu sei, mas desculpa, estamos aqui para responder dúvidas que vocês possam ter. Espero que tenha aberto um pouquinho a mente de vocês para tudo isso, tá? E vamos participar. Deixa eu fechar aqui. Eita, veio todo mundo. Agora alguém fala comigo, para não ficar aqui. Assim. Fiquem à vontade, pessoal. Podem mandar dúvida no chat ou, se não, abrir o microfone. Tá bom? Ó, estão recomendando aqui um canal, Jonas Maria. Opa. Olha, a Fabiana mandou uma coisa bem legal aqui. Que aula incrível, não sou aluna, mas sou mãe de uma criança de 7 anos. Aqui respeitamos desde sempre a liberdade de escolha, não impondo padrões de gênero. O assunto é interessante para mim, pois recebo visitas de amigos e amigas constantemente em casa, na mesma idade que ela, mas não com a mesma educação. Me deparei esse mês com situações que tive que mandar uma amiga embora aí, abordar com ela a respeito da opção de gênero. Então, para mim, está sendo um divisor de águas. Obrigada. Parabéns, Fabiana. Parabéns mesmo, porque a gente sabe que é muito difícil ir contra o que todo mundo diz que é certo, né? Na pediatria, a gente vê uma coisa, assim, absurda que é
basta você ter um filho que aparecem 5 milhões de especialistas ao redor para falar qualquer coisa. É tipo do leite, é da qualquer coisa, todo mundo palpita, né? E às vezes, se a gente não tem onde se apoiar, se o Google é nossa única fonte de pesquisa, a gente de fato não sabe o que responder, né? Então é por isso que os profissionais, nós profissionais de saúde, precisamos, né, saber conversar. Quiser falar alguma coisa, Ju, fica à vontade. Oi, Bru, é o Maicon falando. Oi, boa noite para todo Gisma. mundo. É o especialista, gente. Imagina, não sou especialista ainda. Eu ia falar exatamente isso. Será que o Dr. Michael não quer complementar, falar um pouquinho? Na verdade, eu queria parabenizar as meninas pela aula, foi incrível. Só corrigir, desculpa a Fabiana que mandou a mensagem. Eu acho que esse é o intuito, a gente corrigir palavrinhas que foram colocadas de forma equivocada para a gente construir da forma correta. Não é opção de gênero, é identidade de gênero, orientação sexual, porque eu tenho na minha cabeça que seria muito difícil num país tão transfóbico quanto o Brasil, né, o que mais mata trans, um trans a cada 48 horas morre nesse país, optar por ser trans. Então, nasce e se descobre trans ao longo da vida. Então, só para a gente arrumar termos que precisam ser construídos de forma correta para que a gente leve isso adiante. Isso é uma coisa que é bem importante, porque às vezes a gente fica, ai, mas são detalhes. Não, não são detalhes. São coisas que constroem tanto a questão de autoestima dessa criança quando ela escuta, quanto que educa a população em geral, né? Ô, Má, fala você mesmo responde você mesmo a sua pergunta, vai, do pronome? Não, que isso é super tranquilo de você chegar para o paciente. Todos nós, eu sou da 42ª turma da faculdade do ABC. Eu tive contato com isso no 5º ano, mas por vontade própria, não tive nenhuma aula sobre. Um dos estágios que eu fiz no R3 de pediatria foi fora do país, em São Francisco, que é o berço da comunidade LGBTQIA+, e lá eles têm um respeito absurdo pelas questões de orientação, identidade e todas essas questões relacionadas à sexualidade. E na troca de e-mails para conseguir o estágio lá, uma das primeiras perguntas foi qual é o seu nome, que pronome devemos usar com você. E para mim isso, na hora eu falei, ué, como assim? E depois eu fui entender, porque a pessoa ela pode não querer trocar de nome, do nome de batismo, continuar com o nome tido masculino ou tido feminino e ter uma identidade de gênero que não bate, muito entre aspas, com o que de fato a pessoa se identifica. Então, chegar e atender, por exemplo, o João, que na minha cara é uma mulher, e a João não quis mudar de nome, de batismo, eu posso perguntar, ok, João, que pronome você quer que eu use com você a partir de agora? Eu acho que é ter respeito, é mostrar que você está disposto, acolher o paciente, ter empatia, e eu acho que isso faz diferença. Divo, maravilhoso. A Bia tinha mandado aqui também alguns dos canais, esses canais, os 3 que ela tinha recomendado, eu também pus ali no final. É isso aí, gente, vamos escutar quem tem a falar, porque é assim mesmo. Eu vi também que tem uma pergunta aqui da Juliana. Isso. Como vocês lidam com a questão psicológica dessa criança? Eu sempre entendo que a criança se comunica através do brincar, então nós vamos para esse campo lúdico. Então, os aspectos externos que envolvem um adulto já é difícil para nós adultos. Com a criança você tem que ir ali com brincadeiras, com os livros, com os filmes, porque ele pode ali perguntar, mamãe, por que eu de repente eu ali sou diferente? Então, como a Bru comentou, quando que o meu pipi vai cair? E aí você vai dizer o quê?
Então, como verbalizar, como conversar? Você tem que sentar e se utilizar desses recursos, e existem muitos recursos para você inserir no campo da criança. Então, a gente não está preparando ela para a vida, então inserir esses aspectos da vida através desses recursos lúdicos. Então, o brincar, o cuidar do corpo, o se valorizar, que corpo é esse. Então, é sempre nesse sentido, com desenhos, vamos sentar para assistir um filme ali direcionado àquelas dúvidas que ela está apresentando, e tudo com muita naturalidade. Acho que foi numa discussão que Michael estava presente, que até uma das nossas colegas comentou que o neto que gosta de usar o cabelo comprido, então teve toda uma questão ali da escola de não poder usar o cabelo comprido. Mas por que eu não posso usar o cabelo comprido? Por que as minhas colegas, por que as meninas podem ir com cabelo solto e eu não posso ir com meu cabelo solto? Então, assim, já são tantas as dúvidas, já são tantos os preconceitos, já estão tantas ideias equivocadas. Então, como nós podemos orientar esses familiares? E penso eu que, de acordo com a nossa especialidade, esse meio externo também. Então, assim, como que eu posso orientar as escolas, como que eu posso intervir? Porque isso tem que ser passado para a criança com muito cuidado. Porque num momento ali que eu diga, que eu fale para essa criança que aquilo está errado, que aquilo não é legal, ela pode ali, como uma flecha, introjetar tudo isso, isso vai movimentar suas crenças. Então, tem que ser com muita naturalidade, porque a pergunta ali, qual seria a resposta? Por que ele não pode ir com cabelo solto na escola? Qual seria um argumento plausível? Qual que seria? Por que o menino não pode ir com cabelo solto? Ah, porque você é menino. Por quê? Então, assim, você tem que trabalhar ali junto com a escola, você tem que ver e entender e ir por esse campo mesmo do lúdico. O Ricardo fez uma pergunta também. Opa, quebrei tudo aqui. No Brasil, já é possível fazer tratamento hormonal para evitar o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, até ser possível fazer cirurgia de resignação sexual? Sim, é aquela parte que eu mostrei para vocês, né? Aquela primeira parte que o Michael um dia vai dar aula para vocês, porque eu defini que ele vai dar aula. Existem duas fases, né? Até juntando com a pergunta aqui da Juliana, desculpa, Júlia, que perguntou a partir de quantos anos a gente indica a terapia hormonal. Então, tem duas fases, né, da terapia hormonal. A primeira delas é para a gente retardar o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que daí é na parte pré-puberal, lógico, depois da puberdade não adianta. E a segunda já é em relação à terapia de reposição, Má? Para fazer a... Pode falar. Só corrigindo um pouco, Bru. Geralmente é feito bloqueio, que é reversível, no estágio 2 de Tanner, para você permitir que nem todos os caracteres sejam formados, aqueles que acabam afirmando sexualidade, então vai crescimento de pelo, engrossamento de voz nos meninos, nas meninas crescimento de mamas, curvaturas, enfim. Você bloqueia para você permitir que a criança e o adolescente tenha mais tempo para experimentar e vivenciar essa questão antes de ter aquilo que pode incomodar ela e que pode trazer a questão da disforia. E depois você faz a hormonioterapia, que é a hormônio de transição, para transitar, né, de uma identidade para outra. E aí as regras pelo SUS, o protocolo diz que essa segunda parte é a partir dos 18 anos, até por uma questão de completar crescimento, enfim, e toda a questão psicológica de desenvolvimento, e a cirurgia seria a partir dos 21. Só uma curiosidade que eu vi, enfim, acredita-se que para você fazer o tratamento completo, de forma particular, seria em torno de R$40 mil. Então, de fato, é algo que a maioria das pessoas não vai conseguir bancar, né? E eu não sei, Bruce, se você comentou, desculpa, a questão hormonal e todo o trabalho com uma criança trans hoje no Brasil não pode ser feito em consultórios particulares. Eles só podem ser feitos em hospital escola,
com função e com objetivo de pesquisa científica. Isso por uma série de questões que envolvem preconceito, óbvio, por a gente ser, em teoria, um país católico, né, apesar das outras religiões, e ter religião até que se sobressai mais do que o catolicismo, mas quando envolve criança, a questão fica um pouquinho mais polêmica, né? É muito complicado hoje a gente permitir que a criança tenha voz e tenha vez, então acontece que vira um objeto de pesquisa, e isso que me frustrou um pouco, né, vendo toda essa questão mais de perto. Com adulto você consegue fazer tranquilamente, no seu consultório, fazer a parte hormonal, mas com criança só em instituições de ensino, que hoje no Brasil se resume a tipo 3, 4 no máximo. Pode ser que eu tenha errado esse número, mas para vocês terem ideia da dimensão, que é um país como o Brasil ter pouquíssimos centros de referência para o tratamento e eu digo tratamento porque no SUS tudo precisa de um CID e chama tratamento, né? Apesar de não gostar muito desse nome, porque daí eu patologizo uma questão que é relacionada à sexualidade, mas a gente precisa de mais centros, a gente precisa formar mais profissionais que tenham empatia e que saibam falar sobre o assunto. Eu sou, de novo, da 42ª turma, eu fui ter acesso a isso, aula com alguém formado e um profissional especializado nessa área no meu primeiro ano de residência, que foi há 4 anos atrás. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ter aulas sobre sexualidade, sobre todas essas questões, muito antes do que eu e a Bruna, por exemplo, tivemos. E isso faz uma diferença absurda a partir do momento que você cria consciência e enxerga o seu paciente de uma outra maneira, né? Você enxerga com mais empatia, com mais respeito, e isso só já faz uma grande diferença. Tem muita evasão de serviço de saúde porque as pessoas não chamam pelo nome social, a Bru falou disso. E isso é um dos pontos que mais você vê não acontecendo. E na nossa faculdade não acontece. Então é uma coisa que é uma construção, né, diária, eu sempre falo isso, que a gente depende muito de vocês para ajudar nessa construção, porque uma pessoa só não vai fazer a diferença, mas muitas pessoas, multiplicando isso, a gente consegue. Manda perguntas, adoro responder. A Georgia fez uma pergunta, não sei, Ju, você acha que dá mais para você? Como ajudar uma menina trans ou menino trans naquela fase da infância em que meninas e meninos se segregam, interagem majoritariamente em grupos homogêneos? É um pouquinho daquilo que nós conversamos, então a gente precisa fortalecer então, um suporte, então dar esses recursos para lidar com a vida, então o bullying, o apontar aquele que não se encaixa, que nem a Bru falou nas caixinhas, então hoje dos 2 casos que eu discuti, os 2 tinham situações de bullying. Então, uma menina ali que estava com cabelo e que tinha uma dermatite atópica, a outra que tinha a questão ali do sobrepeso, e aí, então você tem aspectos, então, principalmente dentro daquele grupo social, que é exatamente o que a Georgia comentou, dentro daquele espaço, aquele que não se encaixa aos padrões, ou por ter comportamentos, ou por alguma questão ali em relação à tua aparência. Então, eu entendo que aquilo que o Michael comentou, são várias mãozinhas, são vários... Então, eu falei das mãozinhas, vocês trabalham realmente em conjunto, e entendendo o quanto que precisamos fortalecer a criança, junto com a família, junto com os diferentes espaços ali. Então, por exemplo, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas um trabalho ali de bullying que eu fiz foi
com uma dinâmica, então, realizando um trabalho de sensibilização, me utilizei de um boneco, eles construíram um boneco, aí eles criaram um vínculo com esse boneco foi feito na cartolina, então você tem que ter todo um cuidado. E aí, num determinado momento, eu falei que eles tinham que xingar esse boneco, aí eles amassavam a página, só não podia rasgar, que eles batiam no boneco, e muitas das reproduções que são suas, que são do paciente, são do indivíduo. Então, na hora que eles xingavam, que eles gritavam, são questões deles. E aí, depois que acabou ali de xingar, de gritar, eu falei, bom, agora vocês vão se desculpar. E aí vocês vão tentar voltar esse papel, esse boneco no boneco ali original. E eles conseguiram? Não. E aí naquele momento eu disse, olha, o bullying, a falta de respeito faz isso. Quando a gente aponta, faz isso, machuca, traz marcas que são irreversíveis. Então, eu penso que é um trabalho, aquilo que eu comentei, é uma escadaria imensa. Mas aquilo que o Michael comentou, que perguntou assim, só de nós sentarmos, só de nós falarmos sobre isso, de começarmos a refletir sobre todos esses aspectos, atender ali com cuidado, com conexão, o paciente, com qualquer que seja a questão, com qualquer que seja a dificuldade, ele não chama obesidade, ele não chama transtorno alimentar, ele não chama, então, disforia. Então, assim, ele tem um nome. Então, olhar para ele e atender as famílias, porque as famílias também estão ali, que eu digo, desinformadas, despreparadas, e ainda com as suas questões ali internas, a falta de disponibilidade e o meio ao redor. Então, eu acho que é um trabalho ali com muitas mãos. Por isso que eu falo que é importante diferentes áreas da medicina que vocês estão comentando, a psicologia, a terapia ocupacional, então, assim, um trabalho muito ali com a escola, porque são várias as questões, é todo esse quebra-cabeça. Então, fortalecer de fato essa criança, é fácil? Claro que não, mas quando ela tem os laços, quando ela tem os suportes, então assim, isso eu converso muito, eu percebo nos grupos terapêuticos, passa pela situação de bullying, mas quando tem o colo, quando tem para quem recorrer, quando tem o suporte, que é o porto seguro, faz toda a diferença. Que é a compensação, né? Então eu sempre falo sobre isso, compensação. A gente precisa ter para onde correr, a criança tem que ter aonde ter a corda, ter aquele espaço, que aí alguém vai dizer assim, nós vamos resolver, eu estou aqui com você, alguém que enxergue para essa criança e realmente a respeite, atenda às suas necessidades, porque o meio ao redor é assim, é imprevisível, então não tem uma solução mágica para a gente combater realmente o bullying, infelizmente. Mas é isso, é fortalecer as crianças e os jovens para a entrada nesse campo adulto que a gente sabe que realmente é um dia de cada vez. E é lembrar que a gente pode fazer parte da mudança da sociedade como um todo, né? De que isso seja cada vez mais normal, mais orgânico, mais natural, né? Isso a gente, de fato, pode fazer um pouquinho que seja para a gente chegar nesse ponto, né? E, Bru, essa troca profissional faz toda a diferença, viu? Então, assim, vocês viram que o tempo todo a gente foi falando com o Michael, que a gente foi conversando sobre vários dos aspectos, falando de outros colegas. Então, assim, isso faz toda a diferença. Então, agora, com a pandemia, a gente vem tendo muito mais as aulas, as atualizações científicas, muito mais discussões. Então, assim, você tem o pós, você tem o contra. Mas, assim, a gente vem tendo momentos em que a equipe não conseguia toda ali se encontrar. Então, para falar sobre o grupo ali dos transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos e a disforia. Então, vocês foram percebendo que à medida, acredito eu, que a gente foi falando, então, eu ali com as minhas anotações, fui partindo de muito que eu aprendi nessas atualizações.
com o Dr. Michael, com o Dr. Augusto, com os outros participantes ali, com outros colegas, com os alunos. Então, assim, é uma troca. Então, essa aula, ela vem como um facilitador. Nós não somos os donos do conhecimento, mas o importante é isso, é essa reflexão e essa generosidade entre nós profissionais, no sentido de, poxa vida, quanto mais nós alinharmos, quanto mais nós trocarmos, quanto mais nós entendemos ali o contexto de cada uma das especialidades, mas o quanto esse trabalho precisa ser conjunto, isso faz toda a diferença. E eu, pessoal, aproveitando, vocês sabem que eu falo, não consigo, mas assim, a Ebiatria é um local que realmente a gente tem uma equipe e que faz toda a diferença. Então, você tem esse suporte, você consegue desempenhar seu trabalho dentro da sua especialidade e esse contexto amplo, onde a gente vai crescendo e muito. Então, eu também quero deixar muito claro que muito do que eu comentei aqui, de muito do que eu falei, eu aprendi nessas atualizações, nessas discussões, e fui complementando com a minha experiência clínica, com a minha área da psicologia, e muito com as apresentações do Dr. Michael, que está aqui presente. Então, realmente, nosso especialista na área, né, Bru? Exato. Então, é nesse sentido. Quero só compartilhar isso com vocês, porque eu penso que esse é um ponto muito importante para nós, essa troca profissional. Realmente. Com certeza. Alguém Oi, tem gente, mais alguma eu posso dúvida? só fazer um comentário? Com certeza. Claro. Oi, eu sou a Bi, eu sou da 48 e sou do grupo que está passando na Ebiatria agora. Eu só queria fazer um comentário porque a gente teve a oportunidade na pandemia, né, quando a gente estava tendo as aulas em EAD, de ter essa aula com o professor Michael, com a professora Juliana e com a Grazi, que também é psicóloga. E depois dessa aula, eu percebi uma mudança de comportamento minha, que eu levei não só para a Ebiatria, mas para todo o resto de atendimento. Teoricamente, eu acho que até um comportamento simples, que foi comentada a questão do pronome, como me dirigir, né? E uma coisa que o meu subgrupo eu consegui perceber que a gente passou a fazer a gente chama o paciente, não interessa em que área a gente esteja, pelo nome que está no prontuário. Assim que a gente entra na sala, a gente se apresenta e a primeira coisa, antes de começar qualquer coisa, a gente pergunta, como que você gostaria de ser chamado? No caso da Ebiatria, isso é mais gritante, mas a gente sempre começa a nossa consulta assim, independente se a gente está na enfermaria da clínica, se a gente está na Ciru, que a gente tem a oportunidade de falar com os pacientes, a gente começou a adotar esse comportamento e no início foi até estranho, algumas pessoas até olharam e falaram assim, às vezes falavam um apelido ou coisa assim, mas a gente percebeu que é uma coisa muito natural a gente se apresentar e chegar e falar, mas como você gostaria? Às vezes a pessoa tem um apelido, não gosta do nome, enfim. E isso acaba também quebrando um pouco do gelo. E essa é uma atitude que a gente passou a tomar depois da aula, para ser sincero. Porque antes a gente sabia, mas a gente não ficava atento nessas coisas, nesses detalhes simples que pra gente é cotidiano, mas para o outro chega a ferir muitas vezes essas coisas que a gente acha que são normais. Então, foi depois dessa aula durante a pandemia que a gente teve EAD que a gente começou a adotar essa postura e a gente tem mantido e foi, assim, é muito bom, pelo menos mostrar que a gente está ali, né? Que a gente respeita e que a gente quer tentar ajudar da melhor forma possível. Eu acho que a primeira coisa é mostrando que você quer saber como que a pessoa quer ser chamada. Eu só queria compartilhar isso. Foi depois da aula do professor Michael e das nossas psicólogas maravilhosas da Ebiatria que a gente começou a ter essa atitude, essa consciência que a gente nem tinha. Só isso, gente. Obrigada. Gabi, isso é muito legal e eu acho que sobre isso é uma coisa que eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: a gente não tem que ter vergonha de não saber as coisas que a gente não sabia até então, né? De fato, isso não fez parte da nossa criação enquanto pequenos, pelo menos a maioria de nós, e é muito legal que você tenha essa consciência de, poxa,
nossa, fiz isso até agora, podia ter feito de outra forma, legal, aprendemos agora, vamos mudar, né? A partir de agora podemos fazer isso, que é exatamente o que a Gabi falou. E mais do que isso, né? Quando a gente é aluno da faculdade, às vezes a gente esquece um pouco que mais do que você ter aprendido, você pode começar a ensinar. Isso é uma coisa que a IF fala muito, né? Que nós, enquanto médicos, a gente não precisa só aprender coisas diferentes, a gente precisa ser formador de opinião, né? Então, vamos multiplicar o que a gente discute aqui. Vamos multiplicar esses conhecimentos recém-adquiridos, vamos pesquisar mais, vamos ler mais, vamos assistir essas referências. A Bia mandou aqui no grupo umas referências de alguns livros também. Vamos entender mais sobre o tema e vamos dividir, né? Eu acho que isso é legal da reunião, isso é legal de a gente ter para quem perguntar. E é isso. Parabéns, Gabi. Arrasou. Então, acho que acabaram as perguntas. Ficou um silêncio depois que eu falar. Menina? Alguém mais quer ligar? Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta. A Bru deixou o Instagram dela aqui no chat também, que ela posta vários conteúdos lá. É muito bom. Ai, gente, que pessoas fazendo meu marketing. Merecidíssimo, marketing. Se não, só agradecer vocês mesmos, a Bruna, a Juliana, o Michael, pela presença e por esse aulão que foi absurdo, assim, a gente aprendeu muito, foi muito bom. Sim. Nossa, foi incrível mesmo. Muito, muito obrigada pela aula, gente. Nossa, a gente aprendeu assim a cada minuto. E a gente só falava, recebendo muitos elogios para vocês. Sim. A gente sabe como é assistir a aula e ser aluno, e que muitas vezes é difícil falar com todo mundo ouvindo. Estamos à disposição, de verdade. Pode me mandar mensagem lá no Instagram, ou, enfim, quem estiver no grupo da IF, quiser me mandar mensagem particular, fiquem à vontade. Estamos aqui, que a gente não souber, a gente pergunta para o Michael, daí ele vai saber, e a gente vai conversando, e vamos ser uma geração, por favor, de pessoas que fazem a diferença, por favor, eu peço, por favor. Tá bom? Muito obrigada de novo pelo espaço que vocês abriram para a gente conversar um pouco sobre o assunto. E é isso, eu amo vocês, amo a IF, amo todo mundo, vamos nos amar mais. É isso, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todo mundo, de vocês, dos alunos que vieram, que tiveram um tempinho. Obrigada mesmo, foi muito especial para todos nós. São com essas conversas que com certeza a gente vai. Tenho certeza que em algum momento a gente vai conseguir começar a mudar o mundinho de alguém por aí. Como a já começamos. Essa é a ideia. Termina de falar, Bruna, desculpa que eu interrompi. Não, eu só ia perguntar onde é que fica gravado, tem gente me perguntando aqui. Já falo. A gente, inclusive, eu vou até terminar, dar um tchauzinho para a gravação.